Os mantenedores de escolas privadas de Marília e região estiveram reunidos hoje com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. O diretor regional do CIESP falou do objetivo do evento. É uma praxe do Sindicato das Escolas Particulares regularmente se reunir com as escolas do interior do Estado. E agora, no começo do mês de novembro, nós estamos, através do sindicato, fechando o calendário do ano. Ou seja, a diretoria do sindicato está aqui em Marília para se reunir com as escolas associadas, ouvir suas reclamações, apresentar os seus trabalhos e preparar, acima de tudo, o ano que vem, que é um ano que promete ser muito profícuo, um ano que promete ser muito bom para a vida das escolas particulares. Marília conta hoje com 34 escolas particulares e um dos temas discutidos foi a questão da inadimplência, que no mês de setembro de 2008 foi de 10% e neste ano, no mesmo período, caiu para 8,88% na cidade. A gente observa isso com alegria, porque sente que a comunidade escolar está reagindo positivamente, tem procurado participar efetivamente da vida de suas escolas, e isso é muito bom, porque na verdade a queda é maior. Por quê? Porque houve, como vem havendo nos últimos anos, um crescimento no número de alunos. Então esse percentual automaticamente ele acaba sofrendo mutações em função disso. Mas o que se observa é que esse índice de inadimplência ele acaba afetando a vida das escolas, porque incide sobre os seus custos. As escolas normalmente acabam repassando parte desses prejuízos para a composição dos seus preços, e isso automaticamente afeta a vida escolar. Só que eu acredito também que nesse período, doravante, no mês de novembro, com a abertura das matrículas escolares, a maioria das escolas já abriu as matrículas para o ano que vem, eu acredito que também esses índices comecem a cair, porque é o momento em que os pais buscam as escolas para poder negociar. Outro assunto também discutido foi com relação aos indicadores de reajuste de 7% a 9% das mensalidades de janeiro de 2010. É uma previsão, é uma estimativa, porque são indicadores e numa avaliação preliminar, em nossa região foi observado que esse reajuste deve ficar nessa faixa, entre 7%, 8% e algumas escolas 9%. Quer dizer, em algumas outras escolas até menos, dependendo da realidade de cada uma. Não vai fugir muito disso aí, deve ficar mais ou menos nessa faixa. O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo fez uma avaliação da inadimplência em todo o estado. Para a nossa satisfação, ela não aumentou muito em relação ao ano passado. Isso mostra que a crise realmente não chegou na escola privada. Nós já vimos falando isso desde o meio do ano e a gente já tinha percebido que era mais uma crise que é mais, ela é regional, ela é sazonal em algumas, principalmente nas grandes indústrias, na parte de commodities, então ela realmente não chegou. Mas de qualquer forma é uma coisa insustentável para a escola. Esse índice de inadimplência, para você ter uma ideia, ele chega a essa época do ano com mais de uma receita, que corresponde a 2 folhas de pagamento da escola, que é o índice que mais impacta o custo da mensalidade escolar. Então é um índice extremamente desumano, até porque quem acaba pagando essa conta é o pai do aluno que paga a mensalidade em dia, porque qualquer escola que tiver um mínimo de organização contábil e financeira, ele vai jogar esse custo na planilha dele do ano seguinte. Então ele já sabe que ele vai ter que colocar. A gente quando paga juro no Brasil, principalmente, o juro é escorçante. Às vezes o que eu pago de juro no mês, eu não consigo reajustar na minha mensalidade escolar num ano. Então é um custo que acaba sendo, uma coisa assim que acaba sendo muito injusta, e que são justamente aqueles que pagam a mensalidade que acabam pagando pelos maus pagadores. E o mau pagador não é aquele pai que tem um problema sazonal, que ele teve uma doença ou perdeu um emprego. Esse pai sempre vem e paga, a escola sempre negocia com ele. O problema é o devedor contumaz. A gente até chama, a gente brinca, né, que nós criamos aí um tipo de educação que é uma educação Frankenstein. Porque o aluno estuda um ano em cada escola, ele perde toda a personalidade pedagógica de cada escola, sabe? A filosofia pedagógica das escolas, e ele vai mudando de escola, estuda um ano numa, um ano na outra, enfim. O pai é tão irresponsável que ele não se preocupa com isso com o filho dele, e acha que está fazendo bem e acaba fazendo pior. Tanto que a gente tem dito, quando ele for fazer isso, é preferível que ele
vá para uma escola pública, que tem vaga para todo mundo hoje, mas que vai ter uma identidade pedagógica. Mesmo com alto índice de inadimplência, o número de alunos vem crescendo significativamente a cada ano. Toda vez que a economia cresce, gente, cresce o número de alunos na escola particular. Isso por um simples motivo. Qualquer tipo de avaliação que você tiver, pública ou privada, a escola privada está muito acima da rede pública. Infelizmente, ainda no Brasil é assim. A escola particular está no patamar todas acima de 5, enquanto a rede pública está todas abaixo de 5. Então, isso é natural. Toda vez que cresce um pouquinho a economia, as classes C e D voltam para a escola particular. Até porque A e B sempre estão. Tem a crise ou não, A e B sempre estão na escola privada. Agora, toda vez que melhora um pouquinho a economia, melhora em casa, em vez de ter um emprego, só passa a ter 2, 3, o pai é o primeiro ponto que ele vai buscar. Até lógico que esse pai consciente, o pai que se preocupa com o futuro do seu filho, é buscar uma escola privada para o seu filho. E aí então aumenta. Para você ter uma ideia, no final da década de 80, nós chegamos a ter 21% dos alunos matriculados na rede particular de ensino. Foi na época do milagre brasileiro, que deu aquele boom, inclusive teve um boom até de natalidade. De 2003 para cá tem acontecido isso também. Pra você ter uma ideia, nós tínhamos 21 lá em 89, em 2003 nós caímos para 11%. Hoje nós já crescemos novamente, já estamos com 16% e com tendência de alta novamente. Tá? É isso porque está melhorando a economia. Toda vez que melhora a economia, aumenta o aluno na escola privada. Mais destaques do setor.